O time profissional do Palmeiras segue sem contratar, mas na base, João Paulo Sampaio segue passando o rodo. No vídeo de hoje do canal do Nicola. Vou falar sobre o novo reforço alviverde, que era disputado por vários clubes grandes do futebol brasileiro. Bora te contar também o que há de verdade na notícia que surgiu na Argentina, de que o São Paulo já está obrigado a comprar o Caleri em definitivo. Bora te atualizar também a respeito do River Plate cobrando uma dívida na FIFA do Atlético Mineiro. Por falar em futebol mineiro, quero falar sobre o Cruzeiro. O Ronaldo já anunciou que cogita a possibilidade de construir um estádio para a Raposa. Eu vou trazer números que ajudam a entender essa história. Para completar, você sabia que a CBF tem avião e helicóptero que custam 13 milhões de reais apenas com manutenção por ano? Essa e outras notícias do mercado super importantes a partir de agora. Não sei antes me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo. Por aqui vou tentando deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Se você ainda não é inscrito, dá esse moral pra gente, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, beleza? Curtiu o vídeo também, deixa like, outra coisa que é super importante. Bom, bora começar esse vídeo contando que todo o conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E essa terça-feira tem muito jogo. Na Libertadores, na Sul-Americana já teve jogo da Champions à tarde. Não perde a sua oportunidade de apostar, certo? 9h30 da noite, Neoquímica Arena, Corinthians e Boca Juniors com cotações bem legais. Vitória do Corinthians em casa pagando mais de R$2. Para ser preciso, R$2,10 para cada real apostado. O empate garante R$3,40 se der Boca Juniors em território paulista, R$4,04. Outra sugestão de aposta, ambos marcam, imaginando que o Boca e que o Corinthians façam gols, R$2,21 para essa possibilidade. Para não perder essas e outras chances, na 1xBet é bem simples. Vou deixar um link no comentário fixo, você vai clicar, se registrar na 1xBet e usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que houve mais um encontro entre torcedores organizados do Vasco, membros da comissão técnica e jogadores. Esse bem mais calmo do que na semana passada. O encontro aconteceu no CT do Vasco, lá no Moacir Barbosa, com o aval da diretoria, e nesse encontro os organizados decidiram demonstrar apoio, sabem da dificuldade do Vasco, Vasco que precisa voltar a vencer o mais rápido possível para não perder distância em relação aos líderes da Série B. Quero falar que o nome de Andréas Pereira, que eu contei com exclusividade para vocês na manhã dessa terça-feira, que interessa ao Palmeiras, é um nome que agrada demais aos torcedores sentindo a reação. As minhas postagens nessa manhã, que os torcedores do Palmeiras gostam da ideia da contratação do volante que está deixando o Flamengo. Ele pertence ao Manchester United, contrato de empréstimo até a metade da temporada. O Palmeiras não fez proposta, apenas uma primeira sondagem. A ideia do Verdão é contar com o Andréas Pereira por empréstimo de uma temporada com opção de compra. Vamos ver como é que o Manchester United reage a essa possibilidade. Bora falar sobre Thiago Mendes. Repercutindo outra informação importante da manhã, contei para vocês que o Thiago Mendes interessa ao Flamengo e também ao West Ham da Inglaterra. E o interesse do clube da Premier League surgiu depois dos dois grandes jogos que o Thiago Mendes fez contra o próprio West Ham. Não sei se você sabe, o Lyon e o West Ham se enfrentaram nas quartas de final da Liga Europa. O Lyon acabou sendo eliminado, mas o Thiago foi o melhor em campo, especialmente em uma das partidas. Desde então, o West Ham monitora a situação e promete proposta nos próximos dias. Dificuldade para o rubro-negro, que tenta, desde o ano passado, repatriar Thiago Mendes. Para fechar o giro de notícias, contar que já são mais de 27 mil ingressos vendidos para a partida do Botafogo contra o Juventude. Jogo que marca a estreia do Luiz Castro dentro de casa, no Newton Santos. Jogo marcado para domingo às 11 da manhã e mais de 27 mil ingressos vendidos. Boa resposta do torcedor do Botafogo. Última do giro de notícias, contar que o Jadson teve nessa terça-feira um anúncio de sua rescisão de contrato com o Vitória anunciada. Outra informação que você soube primeiro no canal do Nicola, contei durante o fim de semana que o Jadson, por conta de problemas nas costas, solicitaria essa rescisão de contrato, que aconteceu. 12 jogos, 2 gols e uma assistência. O Jadson, que chegou para ser o camisa 10 e o capitão do time, está de saída. Bora falar agora a respeito de renovações salgadas de contrato no Flamengo. Não entendeu nada? Eu explico. Você tá ligado que existe a geração 1985, né? 3 jogadores super conhecidos do Flamengo que para muitos torcedores não deveriam ter ficado para essa temporada. Eu me refiro a Diego Alves, goleiro, Diego Ribas, meia atacante, além do Felipe Luiz, lateral esquerdo. E se a gente for observar o último balanço divulgado pelo Flamengo, a renovação do contrato desses 3 custou mais de R$2 milhões apenas com luvas e comissão.
O que mais chama a atenção é a comissão paga na renovação do contrato do Diego Ribas. Vou te explicar essa história. O Flamengo desembolsou R$1.174.000 para segurar o Diego Ribas por mais uma temporada. Foram R$500.000 de luvas, luva é o prêmio pago pela assinatura do contrato. E mais R$674.000 para uma empresa indicada pelo Diego, empresa de Ribeirão Preto, cidade natal do Diego, esses 674 mil pagos pela intermediação do acordo. Isso causou revolta em torcedores do Flamengo. Por que pagar 674 mil de intermediação para um atleta que já está há bastante tempo no rubro-negro? Esse caso não foi o único que chamou a atenção. A renovação do Felipe Luiz custou R$614.000, a do Diego Alves um pouco mais barata, 302 mil. Tanto do lateral esquerdo quanto do goleiro, esse dinheiro se refere a luvas, prêmio pela assinatura de um novo contrato, o que é até mais comum. A questão da intermediação de fato chama bastante atenção. Todos esses dados que eu contei estão no balanço financeiro do terceiro trimestre do Flamengo da temporada passada. Quero falar agora sobre a CBF. Você sabia que a entidade máxima do futebol que diz não ter dinheiro para organizar Série E, F, G, H do Campeonato Brasileiro tem um avião e um helicóptero? Sim, mas o pior vem agora. O custo de manutenção, só de manutenção dessas duas aeronaves é de 13 milhões de reais por temporada. E a CBF costumeiramente fica regulando dinheiro para tudo, até para árbitro de vídeo. Pois bem, o Edinaldo Rodrigues, que foi recentemente reeleito presidente da entidade, convocou para maio uma assembleia em que ele vai pedir aprovação para a venda das duas, tanto do helicóptero quanto do avião. A ideia é faturar cerca de 50 milhões de reais. Pergunta que fica é o que fazer com um helicóptero e com um avião? Por que uma entidade como a CBF se deu ao luxo de gastar tanto dinheiro para comprar essas duas aeronaves e pior, para manter as duas? É só para vocês entenderem um pouquinho de como é que funcionam as coisas na CBF, entidade que teve um faturamento na temporada passada de 971 milhões de reais. Sobra dinheiro por lá. Falta é vontade de fazer coisa bacana, coisa positiva. Concorda, discorda? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito desse assunto, beleza? Quero falar agora sobre o Cruzeiro, repercutindo uma informação que surgiu do próprio Ronaldo Fenômeno nessa segunda-feira. Ele, em uma live, afirmou que cogita a possibilidade de construir um estádio para o Cruzeiro. Fui fazer o levantamento de quanto é que o Cruzeiro está arrecadando com jogos tanto no Mineirão quanto na Independência. Foram 6 jogos no Mineirão nessa temporada, 5 pelo Campeonato Mineiro e 1 na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B como mandante. O Cruzeiro foi capaz de gerar, com esses 6 jogos, 7 milhões e 200 mil reais de receita bruta. Só que sobraram para os cofres do Cruzeiro só 1,5 milhão de reais. Isso equivale a 21%. De tudo que foi arrecadado, só 21% entraram para os cofres do Cruzeiro. Número extremamente preocupante, que justifica a tese ou a ideia do Ronaldo de construção de um estádio. No Independência a coisa melhorou um pouquinho, foram 3 partidas e 32% da receita total que acabaram entrando nos cofres da Raposa. Só para arrematar, é super importante contar que o Cruzeiro chegou a ter prejuízo no Mineirão jogando contra o Democrata, quando levou 10.661 pessoas. Se você jogar com menos de 15 mil pessoas no Mineirão, a chance de você tomar prejuízo, ou seja, ter custos maiores do que a arrecadação, é super grande. Bora falar agora sobre o rival do Cruzeiro, o Atlético. E a notícia não é das melhores, o River Plate está indo à FIFA para cobrar o Galo. Tudo por causa da compra do Nacho. Você vai lembrar que o meio argentino, que era do River, foi comprado por 6 milhões de dólares. O River, na temporada passada, fez uma série de cobranças em relação ao Atlético e não houve o pagamento de 2,5 milhões de dólares. Cansado de esperar esse pagamento, o River foi à FIFA e agora aguarda pelo primeiro julgamento, que ainda não tem data. O Atlético prefere não se posicionar de forma pública para tratar sobre o assunto, mas admite essa pendência e tenta resolver antes mesmo de uma decisão na justiça. É importante lembrar que o Atlético durante os últimos anos conviveu com inúmeros problemas na FIFA, chegou a ser condenado, mas na temporada de 2020, com boa parte da grana vinda da família Menin, o Atlético chegou a quitar 63 milhões de reais em débitos. Na temporada passada isso se repetiu e o Atlético vai mais cedo ou mais tarde acabar quitando essa dívida com o River Plate, mas essa informação é importante para você que é torcedor do Galo e que às vezes se ilude com nomes como Cavani, como Di Maria. Eu tenho contado para vocês, depois de ouvir de dirigentes do Atlético, que não vai haver grandes contratações. Hoje o Atlético alega ou afirma que só vai contratar jogadores se houver vendas. Então não pense em grandes nomes, a ideia é colocar a casa em ordem pelos lados do Atlético Mineiro.
Quero falar agora sobre o São Paulo, repercutindo uma informação que veio da Argentina e que envolve Caleri. César Luiz Merlo, um dos jornalistas mais bem informados do futebol argentino, assegurou que o São Paulo já está obrigado a comprar o Caleri. Vale lembrar que ele chegou por empréstimo de 300 mil dólares, mais ou menos 1,5 milhão de reais, e ficou combinado que se o Caleri atingisse algumas das metas, o São Paulo seria obrigado a comprá-lo por 3 milhões de dólares ou mais 15 milhões de reais. De acordo com o César Luiz Merlo, todas essas regrinhas estipuladas no contrato já foram cumpridas, ou seja, São Paulo já teria a obrigação de comprar 80% dos direitos econômicos por esses 3 milhões de dólares. Informação que eu tinha era um pouco diferente e dava conta de que o tricolor seria obrigado a comprá-lo se o Caleri no fim da temporada tivesse alcançado pelo menos 30% dos jogos. Mandei mensagem para um dirigente do São Paulo e ele assegurou que as metas estipuladas no contrato de empréstimo ainda não foram cumpridas, ou seja, o São Paulo ainda não tem a obrigação de comprar o Caleri, mas já posso te antecipar que o São Paulo fará todo o esforço para ficar com o atacante argentino. Há absoluta satisfação, tanto de membros da comissão técnica quanto da diretoria em relação ao desempenho do atacante, que mais uma vez vestindo a camisa do São Paulo vai muito bem, obrigado. Não tem a obrigação de comprar até agora, é natural que o Caleri, com o passar do tempo, estabeleça ou bata essa meta dos 30% de jogos e o São Paulo vai ficar com o jogador em definitivo, beleza? Bom, quero fechar o vídeo para falar a respeito do Palmeiras e de mais uma contratação, mas não é para o departamento de futebol profissional. Leila Pereira e Anderson Barros seguem bem devagar com contratos ou novidades para o time de cima. Na base, o João Paulo Sampaio, que é o gerente das categorias de base, segue deitando e rolando. E o último reforço se chama Vitor, é um volante que disputou a Copa São Paulo de Juniores pelo Ituano, foi um dos grandes destaques da competição, a ponto de ter sido promovido para o time principal para a disputa do Campeonato Paulista e de ter chamado a atenção dos seguintes clubes: Flamengo, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo e Corinthians. João Paulo Sampaio acabou levando a melhor diante de todo esse leilão e conseguiu contratar o jogador para o Palmeiras. Vitor, inclusive, já assinou o contrato que só termina em 2025. Palmeiras adquiriu 50% nesse primeiro momento e tem a possibilidade de comprar outros 30% até 2025. Totalizando 80%, o Ituano ficaria nesse último caso com apenas 20% dos direitos econômicos. As cifras ainda não foram reveladas, estou atrás dessa história, assim que conseguir qualquer novidade, conto para vocês. O Vitor chega para jogar inicialmente pelo Sub-17, já deve estrear inclusive nessa quarta-feira, quando o Palmeiras faz jogo na Copa do Brasil Sub-17 contra um time de Rondônia. Se tudo correr bem como se imagina, o Vitor deve ser promovido ao longo do ano para o Sub-20 e vai ficar à disposição para o profissional, possivelmente a partir de 2023. Verdão sempre pensando na frente, pelo menos nas categorias de base. No time principal, profissional, Anderson Barros e companhia seguem em marcha lenta. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê um pouquinho mais tarde, 7h30 da noite, tem programa do Nicola, beleza? Abraço, tchau!